Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Akel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Agora, pelo portal x.tv.br e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Acesse já x.tv.br. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. x.tv.br. Manifestação aqui na Catedral Principal da Igreja Matriz de Sara, São Donato da Igreja da Misericórdia, Sara, estado aqui de Criciúma, grande, o clero da cidade. Sistema religioso e sistema político, sempre juntos. Esse é o cristianismo original, mas nós estamos vindo aqui primeiro para sermos conhecidos e depois sermos ouvidos. Pacificamente, amorosamente. Olha lá, tem uma senhora pedindo cartão aqui também, perguntando, mas sempre de forma ordeira e pacífica. Deus será minha sorte, sai à tarde, vem à noite, minha lua do céu, e as estrelas, reluzentes, vão rasgando o véu, dizendo Deus.
Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel. Quero agradecer a Karine que me enviou esta capa da revista Veja. Eu estou sempre de olho na capa da revista Veja, no que está na folha, no que está. Eu estou sempre de olho em tudo. Mas a Karine foi mais rápida do que eu e me mandou a capa da revista Veja desse domingo. Vocês viram? Tá aí na capa do título de hoje, por isso que eu coloquei a arma de Bolsonaro. Vamos dizer aqui que é o L deitado em forma de arma, enquanto o Haddad faz assim dos árabes. O Haddad faz assim dos árabes, do L de Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro deita o L e transforma em arma. E os bíblias que estão atrás do Bolsonaro, como ontem ele fez um programa com o pastor Cláudio Duarte, Magno Malta, Silas Malafaia, estão sempre com ele. Os bíblias que estão por trás dele, vem aí o gospelão. Se você não sabe o que é gospelão, coloca assim em qualquer lugar de pesquisa. Aqui no YouTube, coloca assim gospelão Akel, ou só gospelão vai aparecer um termo meu. Gospelão. Depois de mensalinho, mensalão, petrolão, vem aí o gospelão. E na entrevista da televisão que eu vou dar quinta-feira, lá em Brasília, eu vou falar ao vivo aí no canal 11 de Brasília, eu vou dizer, olha, vem aí o gospelão. Então, o L do Lula, do Haddad, dos árabes, se você não sabe o que eu estou dizendo, assista o vídeo O Brasil Será Dividido. Aí você vai ver a origem das tesouras, do escudo e da espada, da direita e da esquerda, do poder azul e do poder vermelho, do giroflex, da dualidade, da dicotomização que domina o mundo. Então olha que exímia capa da revista Veja, que revela a dualidade. A arma de Bolsonaro, que é o L deitado do Lula, para acabar com os petralhas, os esquerdopatas, a esquerda comunista, os comunismos, socialismo, através do militarismo, dos maçons, dos bíblias, da bancada brasileira da Bíblia e da bala. B de Bíblia versus L de Lula. Deita. Então, olha só, os dois L's entrelaçados, assim como esquadro e compasso, assim como escudo e espada, assim como o hexágono, assim como o hexagrama, assim como o xadrez, assim como a ampulheta, assim como o sol e a lua. É impressionante, mas vocês não enxergam a dualidade. Quem enxerga isso? Enéas já falava isso há quase 2 décadas atrás. Quase não. Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas atrás ele falava isso e era mal compreendido. Será que vocês vão me mal compreender também? Então fiquem de olho na capa da revista Veja, como eu tenho dito. Ah, mas aqui então em quem que eu vou votar? Você é esquerdopata, querido? Foi feita uma imposição. Depois que é feito um caos, você não tem para onde ir. É mais ou menos assim, fazem uma guerra. O que é que você acha que a gente vai pedir depois da guerra? Se tiver uma terceira guerra mundial, como vai ter, já está predita, pressagiada, vacinada pelos senhores do mundo. O Crislã. A guerra do Oriente Médio para resolver a problemática da paz no Oriente Médio, para vir o Messias dos judeus e o Messias do Islã. Pois bem, se tiver uma guerra agora no mundo, o que é que o povo pede depois? Mais guerra? Não, o povo vai pedir paz. Depois de ver tantas crianças morrendo, tanta gente inocente, tanto sangue derramado, é uma imposição que foi feita. Você não está entendendo? Nós somos obrigados a clamar por Bolsonaro ou por qualquer tipo de solução por causa do caos que se fez. E é isso que eu estou tratando, é o que está por trás. E é quem está por trás de Bolsonaro que é o problema. E vem aí o gospelão. Não se esqueçam do que eu estou falando. Lembrem-se, vocês vão lembrar. Aí vocês vêm aqui e compartilham isso. Mas que você disse que o Temer ia cair, o Temer não caiu. Quem falou foi o Fernando Henrique, não fui eu. Fernando Henrique, na verdade,
O Temer foi a própria transição, ao contrário do que achávamos que seria a Marina Silva. Isso é, digo eu, não o senhor. Sem misticismos. Visão geopolítica de análise global da tesoura, tentando entender para onde vamos e o que acontece. Depois de 13 anos de azul, 13 anos de vermelho, veio uma síntese, uma transição chamada Temer. E não conseguiu fazer as reformas que deveria fazer. Mas preste atenção, tem algo mais profundo que diz, mas o Lula ia morrer no dia 13, e não morreu? Você não acompanhou que o 13 é do Lula, que o 13 é cabalístico, foram 13 anos de vermelho, 13 anos de azul, e que o 13 foi o número escolhido para todas as manifestações do Brasil, quando tudo isso começou? Vocês não lembram toda a manifestação que aconteceu na rua? Foi no dia 13. Pois bem, inclusive a nossa, coincidentemente, não propositadamente, dia 13 agora nós também estaremos em 3,5 km manifestando até a Torre de TV, você de Goiás, você de Brasília, você do Distrito Federal, nós estaremos aí. Junte-se a nós, impostos para as igrejas já. Sabe por quê? Porque se colocar o Ministério Público nessas igrejas, o que é que sobra? Abra o Vatilix, abra o Gospel Leaks, abra a CPI Gospel para você ver o que é que sobra dessas denominações. Meus queridos, vem aí o gospelão. O Brasil será dividido. E os evangélicos estão nisso. A Igreja Católica fez bem, hein? Porque a Igreja Católica ficou neutra. Hoje vocês criticam. A Igreja Católica não se posicionou. Mas vocês vão ver que quem fez mal foram os evangélicos. A priori, os evangélicos e os judeus vão crescer, vão enriquecer. Os Estados Unidos, veja o crescimento dos Estados Unidos, porque faz parte do plano do sionismo, mas eu sempre disse para vocês, não se enganem. Depois do azul vem o vermelho e é o último caos. É o último caos. Deus tem preparado a Rússia e a China como última carta do jogo. Última carta do show de Truman. Última carta do show desse domo, desse crivo. Antes do reino dele, ele tem preparado a China e a Rússia para a última e quarta guerra mundial, como sempre foi predito. Muito bem? Agora eu convido todos vocês, porque vai começar uma nova missão da carta aos Gálatas, os originais dos capítulos 1 e 2 aos Gálatas. Importantíssimo você saber disso. São capítulos como o grau de ontem, 2 Coríntios 11, 12 e 13, que só de assistir esse grau, você já dessistematiza, desteologiza, você já sai, os teus olhos se abrem. Dê uma chance a você mesmo. Você que está me assistindo e que é de alguma denominação cristã, consiga, vença a si mesmo e consiga assistir o grau de ontem ou o grau de hoje, um desses graus, até o fim. Eu garanto, a sua vida vai mudar. De verdade, garanto a você. Vamos lá, chame alguém, porque vai começar. Mais vitorioso. E eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez, está começando o programa Lux Mealex com Akel. Me ajudem a fazer essa aula, ela ficará gravada, ela é histórica. Você está fazendo história comigo. Aos Gálatas, ou Galutia, capítulo 1. A perícia original aos Gálatas confirma que a síntese dela se fôssemos resumir essa carta, se resumiria em, e se os teólogos todos concordam, a carta da independência da lei. A carta da independência da primeira Bíblia, a carta da independência do sistema, a carta da independência do engano, da religião, dos dogmas, da tradição, da liturgia, dos rituais, dos sacrifícios, das cerimônias, a carta da independência da primeira Bíblia através de Cristo. E eu quero que você participe agora só nisso. Escreva assim: Gálatas é a carta da independência da primeira Bíblia.
esta carta às escolas de Jesus na região da Galácia, e no português antigo Galáxia, por causa do latim, pode ter sido escrita entre 49 depois de Cristo a 59 depois de Cristo, mas o mais provável é que tenha sido escrita logo depois das cartas aos Romanos e aos Coríntios, isto é, após 52 depois de Cristo. Como essa região que hoje é a Turquia, na Ásia antiga e atual, contavam com avantajadas colônias judaicas em cidades como Psídia, Derbe, Listra e Icônio, todas cidades que Paulo teve de fugir para não morrer, e onde também foi apedrejado até a morte pelos bíblias legalistas. Portanto, Paulo está escrevendo uma carta para quem matou ele. Lembra que ele falou ontem, 2 Coríntios 12? Se no corpo ou fora do corpo, se em transmutação ou se em projeção da psique, da consciência, não sei. Só sei que eu estive no Delta Céu, na imatéria, eu visitei o Jardim do Éden. Além do delta, tempo, espaço e matéria, comprimento, largura e altura na quarta dimensão, eu fui lá. E ele foi lá graças a apedrejamento. Mataram ele. Os legalistas da Bíblia. Um pergaminho do lado esquerdo e uma pedra do lado direito. Uma Bíblia debaixo de um braço e uma espada no outro braço. Está entendendo? Uma Bíblia e uma arma. É para essas pessoas que Paulo está escrevendo. Primeira coisa que um sábio faz, destinatário. Todas as cidades que Paulo teve de fugir para não morrer, onde também foi apedrejado até a morte, pelo menos acharam que mataram ele. As escolas que ele fundou tiveram grandes problemas com os legalistas, os bíblias. Paulo vai combater 3 ideologias que ainda existem até hoje. Os legalistas que pregam obediência à Bíblia com 613 mandamentos, na verdade 611, com os únicos 2 principais, e eu quero começar aqui com o revelare. Eu quero que você escreva aí assim, ó. De 613 mandamentos, só 2 eram realmente importantes, já lá na primeira Bíblia. Eram, na verdade, 611 preceitos da primeira Bíblia, incluindo os 2 principais determinantes, amor e amor. Você entendeu? Então Paulo vai combater 3 ideologias que existem até hoje. Os legalistas, delta ideologias legalistas, tudo é Bíblia, está na 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 Bíblia, não está na Bíblia, está na Bíblia, não está na Bíblia, está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia? Os antinomianistas, que são os anarquistas contra a lei, contra a regra, desordeiros, que pensam que a graça é liberalismo pleno. Não precisamos mais da lei, não precisamos mais de Bíblia,
Nós somos desigrejados plenos, convictos. Não precisamos de regra, não precisamos de líder, não precisamos de reunião, não precisamos de mestre de escola, não precisamos de nada, nem de evolução, nem de nada, nem de ordem. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, ninguém me manda. Jesus me tirou da lei para que eu seja livre. Eu sou um peixe sem cardume, uma ave sem bando. Uma ovelha sem rebanho. E os gaiacinistas, que hoje esses gaiacinistas estão por toda parte também e são muitos igrejados. Também tem desigrejados, que são aqueles que ensinam que a graça é o mais importante, o cáris. A fé nos salva, a graça nos salva. Mas, ainda assim, tem que obedecer os dogmas da Bíblia. Alguma coisa fica. Por exemplo, o dízimo fica, me interessa? Traz. O sacerdócio me interessa? Traz. O sistema levítico me interessa? Traz. O templo me interessa? Traz. A oferta me interessa? Traz. O sábado me interessa? Traz. O que mais me interessa? Deixa eu ver o que me interessa, me traz. Vocês entenderam? Então escreva aí, delta grupos. A mesma coisa que Paulo estava combatendo há quase 2000 anos atrás, eu estou combatendo hoje. Supondo que Paulo escreveu isso aqui em 50, nós estamos quase em 2050, nós estamos há quase 2000 anos combatendo a mesma coisa. Paulo teria os mesmos problemas. Porque nós temos hoje os bíblias, que tudo é Bíblia, os judeus ortodoxos, messiânicos, nazarenos, que tudo é Bíblia, os libertinos, anarquistas, que pode tudo, não tem moral, não tem ética, não tem ordem, não tem reunião, não tem nada, não tem mestre, não reconhecem ninguém como mestre, não respeitam ninguém, só a si mesmos, e maldito é o homem que confia em si mesmo, no seu ego. E o terceiro grupo que diz, olha, nós estamos na graça sim, Jesus morreu na cruz sim, mas tem algumas coisas da Bíblia, Malafaia, Valdemiro, Macedo e companhia, tem algumas coisas da Bíblia que tem que manter, viu? Tem que manter isso, viu? Paulo inicia. Que lamentável. Paulo, mestre enviado não pelos homens, mas por Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e toda a fraternidade que está aqui comigo, enviam esta carta a todas as escolas de Jesus na Galácia, a vocês, graça, não é só um cumprimento, é contraposição da primeira Bíblia. E paz, que é contraposição ao caos e à guerra da primeira Bíblia. Olho por olho, dente por dente. Do Criador e Senhor Jesus Cristo, que se entregou, ele se entregou, o Criador, a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo, não tem trindade. Por nossos pecados, a fim de nos tirar dos sistemas malignos, segundo sua vontade. Império Joias, eu aconselho que você diminua o barulho onde você está aí e preste atenção nas minhas palavras, viu? Não está entendendo. Ou está fazendo pergunta que eu não estou entendendo. Aí você faça entender. Silêncio, portanto. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos tirar dos sistemas malignos. Olha só o original. Dos sistemas malditos, malignos, do mal, segundo sua vontade. Se você ler o contexto aqui, ele vai dizer que o sistema religioso é maligno. Ora, o sistema religioso matou Jesus e matou Paulo.
segundo a sua vontade. A ele todo agradecimento e engrandecimento em todas as épocas, séculos, milênios, dias, eras, eternamente, para sempre, do início ao fim, de alfa a ômega, que é o que significa amém. Bem, eu estou muito admirado, depois de saudar, é hora de refutar, é hora de ensinar. Vocês estão preparados? Essa carta é reveladora. Gálatas está muito no livro Dessistematizando e Desteologizando, porque Gálatas é o Dessistematizando e Desteologizando de Paulo. Extraordinário. Veja, aqui começa. Bem, eu estou muito admirado que vocês em tão pouco tempo, isto é, menos de 2 décadas depois de Jesus, já abandonaram a graça de Cristo, olha só, para seguirem a outra, que é a primeira, Bíblia. Quando ele fala de outro evangelho, evangelho no original é anúncio de alguma coisa. E pelo contexto cultural, histórico, geográfico e de todas as cartas e dos originais, Paulo está falando, ele vai falar daqui a pouquinho, dos legalistas, dos da circuncisão, dos zelotes, dos fariseus, ou da ideologia bíblica. Portanto, o que é que ele está dizendo com outro evangelho? Ele está falando de primeira Bíblia. Então, eu queria que você escrevesse assim agora. Outro evangelho é a primeira Bíblia. Isso é incrível. Tão rapidamente, tão facilmente, já abandonaram a graça para seguirem o quê? Outra, que é a primeira Bíblia, que na verdade ele diz, nunca foi o evangelho, mas uma promessa de evangelho. Uma promessa, por quê? Porque a fé é a promessa cumprida, a graça é a promessa dos patriarcas, dos juízes, de Moisés, dos reis, dos profetas, cumprida em Jesus. Tudo aponta para ele. Então é desnecessário. Já rasgou, já venceu. Mas então, que valor tem o Velho Testamento? Sabe qual é o valor? O que você faz com um documento que já venceu? Guarda numa gaveta, para você ter como história. Aí eu preciso lembrar o nome de uma coisa que aconteceu o ano ali. É old paper. Alguns legalistas estão perturbando e contaminando vocês, e com isso estão pervertendo a verdade de Cristo, que é a graça. Vocês estavam na graça e agora tão facilmente já foram para a religião dogmática, tradicionalista. Pois saibam que, ainda que um mensageiro de luz, um anjo, um enviado dos céus, que pareça ser um anjo, um Lúcifer, como ele diz em 2 Coríntios 11, é da linguagem dele, viesse do céu e pregasse entre os homens que devemos voltar para a primeira Bíblia, na verdade ele seria enviado do mal. Pode vir do céu, pode ser Lúcifer, pode ter luz, vestes brancas, aparência, pode ter aparência de luz, mas se pregar a primeira Bíblia, legalismo, religião, dogmatismo, é na verdade das trevas.
Esse texto é usado isoladamente como frase de refutação, caixinha de refutação para aqueles que são considerados hereges pelos Bíblias de hoje. O Áquel é herege, o Áquel é satanista, o Áquel é do mal, é marcion, é maniqueísmo. O que é isso daí? Quem se herege? Isso é gnosticismo. Tudo por causa da teologia criada pelos judeus, pelos rabinos que se fecharam em salas e fizeram essa teologia maldita que você aprendeu. Você nunca aprendeu a Bíblia, você aprendeu teologia, o que dizem sobre a Bíblia. Aprenda o que de fato a Bíblia diz. E não o que dizem sobre a Bíblia. O Áquel é herege, então lá vai. Ainda que desça um anjo de luz do céu e traga outro evangelho, filosofias, que quântica o quê? Desistematizando dualidade, isso é outro evangelho. Não é assim? Se eles pudessem enxergar. Para quem Paulo está falando? Não foram filósofos pagãos que apedrejaram ele em Listra, na Galácia. Carlos Teixeira, muito bem-vindo. O senhor está aí abraçadinho, parece que é com a tua esposa, com a tua filha, não dá para enxergar muito, a família é bonita, deve ser um evangélico muito fiel, muito dedicado. Mas senta aí, se acalma, tchê. Se acalma. Ouve primeiro. Se eu fosse lá no culto da igreja do senhor, se um dia me chamar na sua igreja, eu vou falar lá a verdade. Eu posso ter certeza, na hora do culto eu fico quietinho. Olha o original, vê o contexto e entenda realmente o que Paulo está dizendo. Você que ainda está no legalismo, no sistema dogmático religioso, você é que está enganado pelo anjo do mal, o anjo das trevas, porque está anulando a graça de Cristo. O último versículo do capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz exatamente isso. Anulação da graça de Cristo. Então, quando ele diz um anjo, ele está usando uma hipérbole. Como é da linguagem dele, é peculiar a sua metodologia pedagógica. Ele diz assim, ainda que desça um anjo, um Lúcifer, um anjo de luz, uma estrela da manhã, com aparência, que ele vai falar já já de aparência. Ele falou isso em 2 Coríntios 11, a aparência. Parece que é alguma coisa. Em Colossenses ele vai falar sobre a aparência da piedade, a aparência de humildade, a aparência. Aquelas roupas. O que é que Jesus falou em Mateus 23? Olha só o que eles dizem. Olha só a roupa deles. Sepulcros pintados a cal, paredes branqueadas, como disse Paulo diante do rei. Paredes branqueadas. Aliás, diante do rei não, diante do pastor presidente, do cardeal do Papa Ananias, o líder maior do templo. Paulo continua. Repito, se alguém ensinar qualquer outro anúncio evangélico que não seja a graça, isso vem do mal e deve ser destruído. Aí na tua Bíblia é traduzido ainda numa versão muito antiga, não mudar a palavra, provavelmente está maldito ou anátema. Você sabe o que é anátema? É aquilo que é considerado mal e deve ser destruído. Esse é o original de anátema. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: se alguém ensina legalismo, biblismo, biblicismo, toralismo, dogmatismo, ritualismo, exigências, está na Bíblia, credos, normas eclesiásticas, então este
que ensina isso, pega tudo que ele ensina e destrói. Claro que vocês têm que entender que ele está falando no contexto de quem participa daquilo que ele fundou. Não é para ir lá na fé dos outros destruir. Está falando daquilo que ele fundou. Ele fundou essas igrejas. Ele tem cuidado por elas, como um pai tem cuidado pelos filhos. Ele está dizendo, então tem gente ensinando errado aí, pega tudo isso aí e joga fora. Queima isso aí. Eu falo a verdade sempre, pois não busco a aprovação dos homens, mas do Criador. Eu nunca ensino procurando agradar alguém. Me respondam vocês. Hoje, nas denominações cristãs, por acaso eles pregam e ensinam querendo agradar alguém? Paulo disse que ele nunca quis agradar alguém. Ele disse, aquele que ensina procurando agradar os homens não está trabalhando para Jesus Cristo. O que ensino é a verdade do Senhor, não fui chamado pelos homens. Não recebi essa verdade de algum homem, nem tampouco fui ensinado por alguém, pois tudo que aprendi com rabinos, com pastores, com padres, com teólogos no judaísmo não é a graça. A verdade que recebi do Senhor Jesus Cristo, Ele me mostrou, isto é, Ele me tirou o véu, revelare. Eu fui do sistema religioso judaico, servi Jeová, Yahuwah, como você quiser, Eliahu, fielmente. Perseguindo com violência os hereges cristãos, com a missão de destruí-los. Eu achava que estava servindo a Deus, destruindo os hereges cristãos em nome da teologia, da escola rabínica, do bacharel, do doutor em divindade, professor Gamaliel. Nas igrejas, sinagogas judaicas, eu era mais fiel entre todos os judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições, servindo a Deus fielmente em tudo. Esses que são bons. Você que está me assistindo agora que é fiel lá na tua igreja. Não você que pega o que interessa lá na igreja. Você que cumpre tudo que a tua igreja diz. Fiel, religioso, católico, evangélico, espírita. Vocês, quando entendem a verdade, são como Paulo. Porque ninguém deixa a sua essência. Ele está dizendo, da minha idade eu era o mais zeloso, um zelote. Cuidadoso nas tradições, servindo a Deus fielmente em tudo. Olha só. Assim como foram todos meus familiares. Mas o Criador já sabia antes mesmo de eu nascer, olha o original, que eu encontraria a graça. Nós vimos nos capítulos 5, 6 e 7 de Atos Macelerim, que quem ganhou, quem começou o trabalho, que queimou a consciência de Paulo, Shaul, foi um homem chamado Estevão. Quem lembra?
Então ele está dizendo assim, o Criador viu, antes mesmo de eu nascer, que eu encontraria a graça. Porque é uma lei metafísica, quem bate, bate. Pode estar enganado matando cristão, chamando de herege hoje, chamando de satanista. Pode rasgar nossas faixas hoje, pode acabar com nossos movimentos, nos perseguir, nos odiar hoje. Mas se é do bem, vai batendo, vai batendo, vai batendo na porta até que ela se abre, vai enxergar. E depois, quando enxergar, vai se arrepender, a consciência vai queimar de não ter enxergado antes. No tempo certo, ele se revelou para mim e me chamou. Atos 9. Olha só, preste atenção. Para anunciar a verdade, que é o mesmo que evangelho, para os gentios não judeus pagãos. Eu conheci essa verdade diretamente com Jesus. Não tive nenhum mestre na graça. Isto é, eu tive mestre na Bíblia. Sobre Bíblia, sobre a Bíblia que ele tinha, chamado de Tanar, sobre Talmud, sobre o Pentateuco que está no Tanar, os profetas que estão no Tanar, sobre a Torá que está no Tanar. Eu sabia tudo porque aprendi com mestres, escola rabínica. Agora sobre graça, a origem, a fonte, foi Jesus. Foi o próprio Espírito de Cristo quem me ensinou. Também não fui até Jerusalém para ver os que já eram professores, apóstolos antes de mim, mas de imediato voltei para Damasco, na Arábia. Somente depois de 3 anos fui a Jerusalém para conhecer o professor, o fundador dessa escola, sem Cristo, já com o Espírito de Cristo, o substituto, o mestre substituto, o professor substituto, aquele que recebeu a incumbência, a missão de continuar. Só depois de 3 anos é que eu fui lá para Jerusalém. Não era uma sede empresarial como é hoje, por causa da cultura americana. Não era uma sede como é no Vaticano, por causa da influência romana, pagã. Mas é, querendo ou não, a matriz no sentido etimológico e não empresarial, não se de pessoa jurídica. É onde tudo começou. Nenhum problema quanto a isso. Jerusalém, a origem de tudo, a raiz. Então eu fui lá, 3 anos depois, conhecer Pedro, que também é o professor raiz. O primeiro, o precursor, que Jesus escolheu. Então fui conhecer ele pessoalmente. E fiquei com ele por 15 dias. Uma quinzena. Além de Pedro, o único professor que eu vi também foi Tiago. E esse Tiago nos originais é primo ou irmão do Senhor. Para entender por que primo ou irmão do Senhor, você tem que colar desde o grau 146. Tudo que estou revelando e relatando aqui é a verdade, diz Paulo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu ainda não era conhecido pessoalmente pelas escolas de Cristos ou pelas igrejas na Judéia. A única informação que os judeus cristãos tinham sobre mim era: Saulo é aquele que nos perseguia e agora está anunciando a fé, que ele tanto tentou destruir, aquele que mandou matar Estevão. E então eles agradeciam ao Criador de longe por minha libertação, mas ainda não me conheciam pessoalmente. Aqui encerra Gálatas capítulo 1, ou Galutiá capítulo 1.
aos Gálatas ou Galútia, capítulo 2. Então, apenas 14 anos depois, fui novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito. Revelare. Paulo vai narrar agora a sua participação na grande reunião democrática de Atos 15, onde foi de fato pelo Espírito de Cristo estabelecida através de votação, de escrutínio, de reunião, de concílio, concílio do bem, não de Niceia, não de Trento, a graça, que é a contraposição à primeira Bíblia. Eu quero pedir aos nossos elegantes e estimados alunos e professores que coloquem agora aqui no chat, não só no ao vivo, mas no gravado, para que os demais possam assistir esse grau importantíssimo quando nós explicamos Atos Macelerim, capítulo 15. A grande divisão entre o Velho e o Novo Testamento. Que é o maior erro de todas as tuas Bíblias, de todas as Bíblias de vocês, o maior erro é aquela página branca entre Malaquias e Mateus, ou se for uma Bíblia judaica completa, entre 2 Crônicas e Mateus. Aquela página escrita no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca começou ali, mas é ali que eles colocaram propositadamente para que você permaneça na lei. Então, onde é que começa o Novo Testamento? Muito obrigado, sempre muito aplicado. O Henrique Gabriel Dias da Silva colocou aí o link. Coloquem também no gravado depois. Então, onde começa? No Tetelestai? Aonde começa? Na cruz, na crux. Na ressurreição de Jesus. Em 3 dias edificarei o verdadeiro templo, a saber, o meu corpo. João 2,18 em diante? Não só ali, mas o Espírito, diz ele, ia guiá-los em toda a verdade. Essa verdade demorou, não é místico o processo é paulatino, e daí surge a palavra Paulo. No estilo Paulo e Áquil, que falam prolixadamente. Porque é uma Bíblia, não se explica uma Bíblia rapidamente. Mas e por que explicar isso aqui? Porque vocês têm uma Bíblia, vocês têm um problema, vocês têm uma biblioteca, tem que ser explicada. Se vocês não fizessem confusão, não tinha por que desmistificar nada. Esse trabalho existe a fim de resolver as questões. Olha a confusão que está no mundo. Então vamos lá. Segundo Hebreus 9, quando morre o testador, não é muito bem colocado ali pelo Jonas Costa. Pois é, isso é água com açúcar lá do Dessistematizando, o livro Desteologizando. Mas não é. É mais do que isso. Porque o Espírito desceu primeiro aos judeus, Atos 2, depois aos pagãos, que é o segundo Pentecostes de Atos 10. E só em Atos 15, no ano 48, 49, 50 depois de Cristo, quase 20 anos depois, é que eles foram começar a entender o que é segunda Bíblia. Que eles não tinham uma segunda Bíblia escrita, mas deviam tê-la na consciência, como Paulo escreveu em Romanos 2 e Romanos 10, a Bíblia da consciência. Como falamos nos originais de Atos 15, Paulo vai fazer a sua ata daquela reunião. Para Paulo, o resumo da segunda Bíblia e exigência para os pagãos não judeus era apenas amor, amor e amor. Enquanto seu irmão, parente médico e assessor, Lucas, resume em um parágrafo, como vimos lá em Atos 15. Vou explicar de novo em outras palavras. Todo o resumo da ata, daquela grande reunião para começar a segunda Bíblia em Atos 15, para Lucas foi um parágrafo. Vocês lembram? 2 sugestões, recomendações, conselhos e uma norma de fato. Uma exigência. Mas para Paulo, aqui em Gálatas 2,
que a sua ata, o seu resumo daquela reunião de Atos 15, ele resumiu em uma palavra: graça, caris, que é favor, que é oportunidade, porta aberta ao lado, chance, amor. Porque se a primeira Bíblia dualmente era ódio, morte, vingança, sombra, trevas, a segunda Bíblia, por óbvio, é o paralelo, a metanoia de tudo isso que eu acabei de falar. E Paulo sabia disso, portanto, uma visão bem ampla sobre o assunto. É muito bem observado pelo Paulo Arias. Você viu, Paulo Arias, que Paulo fazia isso? Muito bem observado. Praticamente perdendo tempo, não é? Eu tenho como perdendo tempo. Não ele, mas a obrigação da situação. E eu, 2000 anos depois, e vocês todos, somos obrigados a fazer a mesma coisa. Tem que ficar desmistificando o que as pessoas legalizam, confundem, interpretam errado. Não entendem. É triste isso. Muita gente diz, mas por que essa complexidade toda? Eu é que pergunto. Você acha que Paulo não queria e eu não queríamos chegar aqui e falar só em amor, amor, amor? Puxa, por que o óbvio é tão difícil? Não é? Paulo continua. Voltei a Jerusalém esta vez, porque eles ainda não tinham retirado o véu. Isto é, não tinha tido revelare, sofrido metanoia, não tinham enxergado ainda. Mas como não? Ele está falando de Pedro, Tiago e João. Gente, nós não estamos falando aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque nós não estamos falando aqui, Karine Costa, Sol Toda, Marcos Toda, vocês todos, nós não estamos falando aqui do povo da Galácia, de Coríntios, de Cencreia, de Éfeso, não. Nós estamos falando de Pedro, Tiago e João. Tá, vamos lá, para vocês entenderem melhor. Coloca assim, ó, escreve aí no chat que aí você vai entender. Coloca assim. Pedro é o professor substituto de Jesus. Vai lá, escreve aí. Tiago aqui não é o Tiago maior que foi decapitado por Herodes. É o Tiago menor, que é primo irmão do Senhor, que não confiava em Jesus, depois passou a confiar porque Jesus se apresentou para ele, e aqui ele era o presbítero ancião, o mestre responsável pela escola principal no mundo, a matriz, em Jerusalém. Portanto, Tiago aqui era mais importante que Pedro, porque Pedro aqui ele estava menor. Alguma coisa aconteceu que nós não sabíamos, mas Tiago tinha mais responsabilidade que Pedro. Nós vamos ver isso aqui. Daqui a pouquinho você vai ver o porquê que eu estou falando isso. E João? João é a figura mais próxima de Jesus, mais amada, que tinha o privilégio de saber algumas coisas que os outros não sabiam. É pouco. João foi muito íntimo de Jesus, Tiago é parente de Jesus, e Pedro foi super próximo de Jesus. Aliás, nós elogiamos tantas vezes ele, nos originais do 146 até o 199. E esses três ainda não tinham entendido, depois de 17 a 20 anos, não tinham entendido ainda, depois de 17, 20 anos que Jesus já tinha subido e estava em espírito, eles ainda não tinham entendido a graça. É pouca coisa? Por que Jesus teve que interferir e chamar Paulo com uma forte luz em Atos 9? Para socorrer a igreja.
Se não fosse Paulo, hoje Paulo é impostor, hoje Paulo é embusteiro, as pessoas desordeiras odeiam Paulo, pois se não fosse Paulo, vocês estavam se circuncidando e guardando o sábado até hoje. Não tinha graça. Você acha que hoje o cristianismo é a extensão do judaísmo? Com Paulo? Imagina sem Paulo. Então ele vai dizer: voltei a Jerusalém essa vez, porque eles ainda não tinham retirado o véu. Expus diante de todos a verdade que recebi do Senhor e que anuncio aos pagãos, e fiz isso principalmente diante dos apóstolos. Eu vou refrescar a sua memória. Atos 15, quem assistiu e colocou aquele grau, foi uma reunião que Pedro falou, Tiago falou, depois Paulo falou. E Paulo falou por 2 vezes, explicando o sucesso que ele teve em suas viagens missionárias com os pagãos e o que o Senhor tinha feito na vida dos pagãos. E Pedro só reconheceu isso porque o próprio Cristo falou com ele, como nós vimos em Atos 10, quando no caso de Cornélio e os pagãos que receberam seu Espírito. Porque enquanto Jesus não falou com Pedro, Pedro não ia escutar Paulo. Pedro só escutou Paulo porque teve uma experiência de interferência direta de Cristo corrigindo ele. Então Paulo diz assim: expus diante de todos a verdade que recebi do Senhor e que anuncio aos pagãos, anunciei e anuncio. E fiz isso principalmente diante dos apóstolos e mestres mais importantes, mais influentes, para que o objetivo da minha missão, da minha viagem até lá, fosse alcançado. Ou seja, se eu atingir eles, eu atinjo o povo. Agora, do que adianta atingir o povo e os 3 principais apóstolos não serem atingidos? E pelo que dá a entender aqui, João era muito flexível, muito amável, muito humilde. Pedro era muito repreensível, isto é, ele era condenável o que ele fazia, mas ele aceitava a correção. Repreensível no original significa, você vai ver já, que o que ele fez é condenável, mas que ele aceitava. Tanto é que Jesus corrigiu ele, já acabei de falar. Agora, o problema maior era Tiago. Tiago era o mais inflexível. Estão entendendo? Então vamos. Se ele atingisse Pedro, Tiago e João, o delta dos professores principais, ele atingia todo mundo. É ou não é? Aí ele diz: nem mesmo Tito, que foi comigo, que é grego, isto é, pagão, não circuncidado, professor da graça, que estava comigo, foi obrigado pelos ainda legalistas a circuncidar-se, ou o original aqui também é introduzir-se ao corpo, a necessidade de um ritual, de uma cerimônia para que você pertença a uma igreja, a um corpo de pessoas, um rol de membros. Isto é batizar-se, introduzir-se, por isso está aqui batizar-se. Agora presta atenção, quem lembra dos originais de Atos que Paulo foi até Jerusalém? E foi ali que ele começou suas prisões. Quando ele cometeu o erro, entre aspas, de ouvir Tiago, numa outra oportunidade, bem depois disso aqui, porque Tiago disse assim para ele: olha, Paulo, o que você acha de pagar os custos do templo para 4 judeus que fizeram o voto nazireu, e você acompanhar com eles esse voto, ir no templo com eles e fazer parte desses rituais a fim de dirimir esse ódio que os judeus têm por você. Nós temos aqui mais de 1000 judeus convertidos agora cristãos que não estão aceitando essa história de graça. Você fala tanto em graça, mas eles estão achando que isso é absurdo. E os pagãos não terem que passar pelo judaísmo primeiro para depois chegar no cristianismo. Então, para resolver essa questão, quem é que propôs a ideia, vocês lembram? Quem foi? Tiago.
Você viu que a pessoa que mais tinha problemas com a primeira Bíblia é o próprio pastor. Eu queria que você escrevesse aí, o problema maior era do irmão ou primo de Jesus, o pastor, o padre. Todo problema vinha do próprio pastor. Enquanto o pastor não entendesse, a coisa não ia. E Paulo foi lá para ensinar o pastor. Porque Tiago não conseguia entender. Aí ele disse, eu levei Tito, olha só, eu levei Tito de propósito. Porque Tito é um mestre da graça, um jovem que tem evoluído comigo, trabalhado comigo, fiel ao Senhor, que tem pais pagão e judeu e que nunca se circuncidou, não é circuncidado, só para ver o jeito deles, que eu tenho certeza, porque olha a previsibilidade de Bíblia. Você vê, olha a previsibilidade. Por que eu coloco os títulos aqui, tudo? Sempre o sábio se antecipa sabendo que o tolo é previsível, o evoluído é previsível, sim ou não? Pois bem, Paulo está fazendo a mesma previsibilidade. Eu estou levando o Tito porque eu tenho certeza que quando eu chegar com o Tito lá, eles vão dizer, mas ele é batizado? Mas ele se circuncidou? Mas como é que você anda com um obreiro que se diz obreiro das coisas de Deus, se ele nem se circuncidou? Quer dizer que ele é pagão e não conhece nada disso? Não passou por nada, não fez nada? Que escândalo, que blasfêmia! Como é difícil enfrentar um sistema, não é? Você está vendo que o sistema é tão difícil de enfrentar, mas tão difícil, que Enéas Carneiro é louco. Que Paulo, naquela época, é maluco por eles. Para eles, é um doido. Você vai na contraposição de tudo, na contramão de tudo, metanoia de tudo, até de Pedro, Tiago e João. Então ele levou Tito de propósito, veja, tá aqui, ó. Tito é grego? Sim. É pagão? Sim. Não foi batizado? Não. Não foi circuncidado? Não. É professor da graça? É. E vocês vão obrigar ele a circuncidar agora? Ah, não vão. Aí ele continua. A situação em Jerusalém estava tão difícil que falsos cristãos... Ai, olha isso. Aqui ele não está chamando Tiago, Pedro e João de falsos cristãos. Muita gente interpreta errado. Ele está falando do grupo que está lá em Atos 15, o grupo dos zelotes. Os zelosos pela Bíblia que estavam ali, contaminando e fazendo pressão no pastor Tiago. Sabe aquele grupo legalista, ultraconservador, ultra-ortodoxo que chega no pastor e diz, não pode mudar não. Se mudar, a gente sai da igreja. A situação em Jerusalém estava tão difícil que falsos cristãos fingiam ser nossos irmãos para espionar. É isso que toda a Bíblia faz, não é? Espionar a liberdade dos outros. Querer colocar em cadeias, em prisões dogmáticas. Espionar os demais e tirar a liberdade deles e a nossa. Liberdade essa que conquistamos através de Cristo. Eles são falsos cristãos. E esses falsos cristãos queriam nos levar novamente à escravidão, à prisão mental da primeira Bíblia, à escravidão do sistema religioso. Você pode ler isso novamente na sua tela? A situação em Jerusalém estava tão difícil que falsos cristãos fingiam ser nossos irmãos para espionar os demais e tirar a liberdade deles e a nossa liberdade, essa que conquistamos através de Cristo. Esses falsos cristãos queriam nos levar novamente à escravidão do sistema religioso. Olha isso. Nenhum pagão precisa se tornar primeiro judeu
deu para depois ser cristão. Qualquer perícia, enciclopédia, códex, manuscrito erudito vai dizer que o grande problema é que eles queriam que os pagãos primeiro passassem pela primeira Bíblia para depois chegar na segunda Bíblia, por causa do ego, da jactância. Está entendendo? É mais ou menos assim. Se eu tive que passar por tudo isso, como é que pode eles chegarem e não terem que passar por isso? Preste atenção. Lá na garagem que eu tenho no meu prédio lá, onde moro, em Gramado, me multaram porque eu coloquei as caixas de som da Filosofia X na minha garagem, que eu pago IPTU por aquela garagem, que eu pago condomínio, mas me multaram porque eu tinha que ter um armário que alguns construíram, fizeram. E quem me denunciou são pessoas antigas do prédio, que talvez até viram meus adesivos e não compactuaram com o que eu ensino, vai saber se até não me assistiram. E aí disseram, peraí, se nós fizemos armário para colocar as coisas, por que que ele não faz? Cadê os sábios? Onde estão os sábios agora? Quem lembra da metáfora do filho pródigo? O que é que o filho mais velho é Antigo Testamento, Velho Testamento. Você não sabe o que aquela metáfora significa? Ah, aquela metáfora é tão profunda. Vai ver lá o original que eu expliquei do que é filho pródigo. Aliás, são delta metáforas. Dracma perdida, ovelha perdida e filho perdido. Delta, Lucas 15. Então eu quero que você coloque assim, escreva assim agora aí. O filho mais velho da casa do pai é Israel, a primeira Bíblia, Velho Testamento, Antigo Testamento, Antiga Aliança, o que você quiser. O filho mais novo é graça, Novo Testamento, ele é novo, mais novo, nova Bíblia. Entenderam? E o que é que o filho mais velho fez? Não é possível. Como que ele ganha esses direitos? Como que ele ganha esses dons? Como que ele ganha esses presentes? Como que ele ganha esta graça? Se eu tive que fazer isso, se eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer e ele não? E era isso que estava acontecendo. O quê? Pagão já chega direto na graça? Não, tem que circuncidar, tem que batizar, tem que fazer curso de batismo, tem que participar de ceia, tem que dar dízimo. Vai conhecer a Bíblia primeiro para depois entender o que é essa tal de graça. Que nem eles sabiam e nem eles participavam. Entendeu isso? Você entendeu? Olha isso aí. Nós não nos submetemos a estes falsos cristãos legalistas, nem sequer por um instante, nenhum lapso de tempo. Eu não me submeto a esses Bíblias para que a verdade da graça pudesse permanecer com vocês. Revelai
Paulo revela aqui que através da sua árdua luta conseguiu permanecer, conservar, manter a graça e o trabalho da cruz de Cristo viva entre as igrejas, pelo menos até o microapocalipse 70 depois de Cristo. Infelizmente, como Cristo e ele mesmo predisseram, hoje a graça não está mais entre nós. Entenda quando eu digo isso, porque embora falem dela a todo momento, a falsa graça de hoje tem Bíblia e tem dinheiro, sendo que a graça é graça de graça, isto é, sem Bíblia e sem dinheiro. Nós precisamos restaurar a graça de Cristo. Essa é a nossa grande missão, meu caro ex. Paulo continua. Quanto aos mais importantes apóstolos que andaram com Cristo, nenhum deles pôde refutar a verdade da graça que apresentei. Como os próprios judeus costumam dizer em sua teologia, aí na tua Bíblia, está dizendo sobre aparência. Não está assim? Pois é, só que você fica sem entender porque está tudo junto. Volta a repetir o original. Antigamente, grego, hebraico, siríaco, aramaico não tinha letra maiúscula, pontuação, capítulo, versículo, não tinha, uma coisa só. Então hoje, para nós entendermos na nossa linguagem, tem que ter cultura, tem que fazer análise. E a análise mostra isso aqui, ó. Esse é o original, ele está falando de uma axiologia judaica. Você vai entender, é uma citação bem conhecida entre os rabinos. Então olha só, ele diz, quanto aos mais importantes apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros, que andaram com Cristo, nenhum deles pôde refutar a verdade da graça que apresentei. Como os próprios judeus costumam dizer em sua teologia, essa é uma citação de 2 Crônicas 19:7, abre aspas, o Criador não se deixa impressionar, não é título, não é só aparência não, viu? O original está falando de título, de posição, de rótulo, porque se fosse aparência, que aparência tem Tiago, João e Pedro? Eles eram simples, eles não eram ricos, não é a questão da aparência dos coríntios, por exemplo, que eram ricos, por causa da filosofia dos epicureus, dos estoicos, não. Aqui está errado, aqui não é aparência não, ele está falando de título, de posição, de rótulos. Por quê? Porque esses são os apóstolos que andaram com Jesus, que viram Jesus 1260 dias. Esses são os super apóstolos, como Paulo citou aqui na segunda carta aos Coríntios. Pois bem, esses, presta atenção, Deus não se impressiona com isso não. Bem como nunca será comprado por homem algum. Quando Paulo cita isso, Paulo está querendo dizer o seguinte, não me diminua. Porque alguém pode dizer, mas quem é você para falar deles? E Paulo está provando que ele tem autoridade para isso. Quando eu digo autoridade, não é aquela que você conhece, é a autoridade de autorização. Pelo contrário, reconheceram todos os apóstolos, aí ele cita todos aqui, que a mim havia sido confiado o anúncio da verdade aos pagãos, assim como foi confiado a Pedro
o anúncio da verdade aos judeus. O Senhor Jesus escolheu Pedro para os judeus, mas escolheu a mim para os não-judeus. Pedro, Tiago e João, os principais, reconheceram que a minha missão é anunciar a segunda Bíblia, a graça, que ele chama de único evangelho. Porque o evangelho não está na primeira Bíblia, está na segunda. A segunda Bíblia é o evangelho. E o que é evangelho? Anúncio do reino, do rei Jesus num reino, que é no 7º dia, 7º milênio. Jesus vai reinar. Por isso que ele enviou naqueles dias 72 homens, 72 discípulos, para ir de cidade em cidade dizendo: o rei chegou. Então existem dois anúncios, o do reino e o da graça. É através do anúncio da graça que se entende o anúncio do reino. Nós chegaremos no reino através da graça. E ele é o ministro, o trabalhador, o anunciador desta graça, que é a segunda Bíblia. E não essa que você tem na mão, compilada pela Igreja Católica. Mas essa que foi canonizada pela Igreja Católica e Protestante, não há nenhum problema nela também. Sabe por quê? Porque desses 23 livros do Novo Testamento, e por que eu digo 23? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, e não Novo. Pois bem, segundo Hebreus 9, quando começa de fato o Novo Testamento, e esses livros que a Igreja Católica escolheu como canônicos, e a Igreja Evangélica disse amém, como se amém fosse confirmação, nunca foi? Pois bem, esses livros realmente relatam, como nós estamos periciando aqui, a graça. Não são livros que trazem uma nova doutrina e nem sequer confirmam a continuidade da lei e nem uma reforma no judaísmo, mas a destruição de um sistema. Quando Paulo diz anátema, é destruição. Você sabe que tem muito desigrejado caindo na lábia de judeus messiânicos. Agora diminuiu, mas um tempo isso era gritante, porque ficam encantados com algumas palavrinhas hebraicas. O dia que você vê um líder judeu messiânico, um adventista, alguém que julga conhecer hebraico, grego, diga para eles o seguinte: entrou aí um evangélico dizendo que graça é santificação. Que coisa, hein? É difícil quando a pessoa vem já achando que sabe alguma coisa, né? Mas senta aí, fica calma aí. É e não é. Vai. Quando você encontrar algum líder dessa natureza, diga para ele: o senhor sabe o que é anátema? Anátema é destruição. É destruição do sistema. Só vai ficar o pó do templo. E é isso que Paulo vai falar agora. Olha o que ele diz: delta principais mestres, Pedro, Tiago e João, reconheceram que a minha missão é anunciar a segunda Bíblia, a graça. Olha que coisa linda. Os três que são tidos como colunas, como está no original, colunas da igreja, estenderam a mão dextra, direita, a mim e a Barnabé como sinal de reconhecimento e unidade. Então não tem briga aqui. Tem divisão. E aí tem outros que vão deturpar todo esse texto e dizer que Paulo é impostor, que Paulo se colocou contra Pedro. Não. Pasmem vocês. Eu quero que vocês façam muito silêncio para entender isso aqui que eu vou dizer agora. Se você pegar os pais da Igreja Católica, eles simplesmente não sabiam o que fazer com esse texto. Agostinho chegou a dizer que, na verdade, era um teatro formado por Paulo e Pedro, só para resolver a questão da divisão entre judeus e gentios. Olha o absurdo que falou o pai da teologia que você conhece, Agostinho. Os outros todos falaram ainda mais bobagens, ignobilidades, dizendo que, na verdade, esse Pedro que está aqui não pode ser o Pedro que nós conhecemos, mas que era qualquer outro Pedro. Tudo porque eles não entenderam esse texto. Esse texto aqui é usado de toda espécie, de toda natureza de engano.
Agora escute, veja o original. Os 3 que são tidos como colunas da igreja estenderam a mão para nós. Isto é, reconheceram e temos comunhão, temos amizade, temos unidade, temos paz. Tem alguma divisão aqui? Diz para mim. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos pagãos e eles aos judeus. Entenderam? A única coisa que me pediram foi que eu fizesse coletas entre os pagãos cristãos e ajudássemos os judeus cristãos pobres. E isso temos nos esforçado muito e temos feito sempre. Como nós vimos, 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, essa coleta que eles faziam entre macedônios, entre filipenses, entre coríntios, para levar para os cristãos pobres da Judéia, da Galiléia. Vamos lá. Um dia, em Antioquia, Pedro comia com os pagãos. Tudo começa aqui. Agora é o grande finale e você tem que entender isso. Eu quero que todos vocês, para entender, cadernos agora, alunos humildes, pega todo o teu ego e joga fora. Pega toda a tua teologia, viu? Joga fora. Joga fora. Se não jogar hoje, vai ter que jogar com o tempo. E você vai ver, você não vai conseguir dormir mais. Lamento. Mas isso é bom para você. Muita gente nova, principalmente que vão assistir depois, e quando tiverem essa Bíblia impressa nas mãos, então quero que vocês comecem escrevendo assim, ó. Pedro comia com os pagãos. Pedro estava ceando, comendo com os pagãos. Eu vou aguardar você escrever isso. Eu quero que você escreva e imagine Pedro sentado, comendo com os pagãos. Hã? Olha lá, a Ju Almeida escreveu. Muito bem. Agora vamos lá. Um dia, em Antioquia, Pedro comia junto com os pagãos. Se você ler na tua Bíblia, não importa se é atualizada, fiel, corrigida, NVI, não vai entender. Você não vai entender. Até dá para entender, mas vai demorar. E eu não sei se você vai conseguir. Não estou subestimando ninguém, nem julgando ninguém, mas é difícil. Eles colocaram de uma forma que você não vai entender. Então vamos lá. Ele estava comendo com os pagãos. Mas quando ele viu chegar alguns enviados pelo pastor Padre Papa Tiago, mestre da escola principal de Jerusalém, se levantou da mesa e se afastou imediatamente dos pagãos, com medo dos bíblias legalistas verem ele juntamente com os impuros, infiéis, pecadores, pagãos. Olha isso. E quando o mestre Pedro se levantou, todos os judeus se levantaram com ele, com medo, de modo que até Barnabé, que é evoluído, que é meu amigo, meu companheiro, até Barnabé, que já tinha entendido a graça, se deixou levar e também se levantou da mesa e se afastou dos pagãos juntamente com Pedro. Que coisa! Entendeu o original hoje? Aí Paulo diz, quando eu vi isso acontecer, essa hipocrisia, Paulo está chamando Pedro de hipócrita.
chamando Tiago de hipócrita. Eu pergunto para vocês, tem motim, tem conluio na internet dos judeus e judaizantes e mentirosos na internet dizendo que Paulo é impostor e mentiroso? Me digam uma coisa, olha que homem é esse, que mestre é esse? Qualquer um de nós que tem cuidado pela graça faria o mesmo. Ah, se eu visse Pedro sentado com os pagãos, aí porque chegou uma comitiva do pastor com a Bíblia, aí se levanta e diz, estamos sentados com os pecadores, não podemos. Ah, se eu visse isso, você não faria o mesmo? Lutando pela graça, pela justiça, pela paz, pela unidade. Se eu sou mestre dos pagãos, eu defendo os pagãos. Foi para isso que Jesus me chamou. E foi isso que Paulo fez aqui. Então onde que está o erro de Paulo? O erro está em Pedro. Ai de Pedro se não fosse Paulo. Quando eu vi isso acontecer, essa hipocrisia, falei a verdade para Pedro diante de todos, publicamente. Isso não pode acontecer. Isso é inaceitável, isso é condenável. Sabe quem está falando isso aqui? Paulo. Quando diz na tua Bíblia repreensível, é isso aqui no original. Antioquia. Aqui, são duas Antioquias que existiam. Essa aqui é a Antioquia da Síria, que foi a capital do cristianismo. O mesmo que hoje tem como pai Constantino. E o primeiro Papa Pedro, meus queridos católicos, não foi infalível, pois teve de aprender a graça com Paulo. Ou seja, quando você for ensinar algum teólogo católico, algum padre, alguma freira, madre, alguém que acha que conhece o catolicismo, quando você for ajudar eles são muito mais amáveis, muito mais elegantes, cordiais, mas quando você for ajudar eles, abra os olhos deles e cita Gálatas, capítulo 2. O Pedro, Papa, se Pedro foi Papa, então não foi infalível, porque ai de Pedro se não fosse Paulo. É por textos mal entendidos como este que chamam Paulo de mentiroso. Veja só vocês, que grande injustiça e desconhecimento. Vejam quando o pastor Tiago chegou, até Pedro se levantou, até Barnabé, para obedecer a Bíblia. Aí eu digo, a Bíblia não é maior do que o amor. Se a tradição te faz se separar da tua família, como é que é a nossa música? Canta aí, Karine, canta aí, Jairo. A tradição não pode ser maior que as pessoas. Vamos cantar ali em Brasília. A Bíblia não é maior do que o amor. Isso prova que eles tinham andado com Jesus, olha só, em carne, tinham recebido o Espírito de Cristo em suas carnes, e 2 décadas depois
pois ainda não haviam conhecido a verdade absoluta, a graça, o amor e a unidade. Quase 2 décadas depois, e eles ainda não tinham entendido a graça. Paulo continua. Quando eu vi aquilo acontecendo, comprovei que não estavam andando na verdade. Olha isso aqui. Quem é que não estava andando na verdade? Ah, os nossos queridos irmãos de Coríntios. Não. Ah, são os fráteres da Galácia. Não. Quem é que não estava andando na verdade? Está aí, Gálatas. 52 depois de Cristo, provavelmente 52, 51 depois de Cristo. 52 depois de Cristo. Com o Espírito Santo, falando em línguas, curando enfermos, expulsando demônios e desprezando as pessoas, e se dividindo, e sem amor. Nunca entenderam o óbvio, a coerência. Não estavam andando na verdade. Ele está dizendo que Pedro, Tiago e João, os apóstolos, não estavam andando na verdade. Então falei para Pedro diante de todos. E aqui Paulo vai transcrever o que ele disse diante de todos. Abre aspas. Como pode você, Pedro, sendo judeu, você pode imaginar Paulo defendendo os pagãos? Sendo judeu, mas como mestre cristão, estando livre dos dogmas da primeira Bíblia, da Bíblia que eles tinham, não guarda mais o sábado, come alimentos que antes não podia comer, não pratica mais os rituais e cerimônias das leis cerimoniais judaicas. Enfim, Pedro, você está vivendo como um pagão vive. E ainda assim, continua se afastando dos pagãos com medo dos enviados de Tiago. Pois com isso você quer dizer que ainda obriga os pagãos a viverem como os judeus bíblias legalistas que nem você vive mais. Nem você vive mais. Eu e você, Pedro, nascemos judeus. E então quer dizer que por causa disso, não somos pecadores como os pagãos, Pedro? Ninguém será salvo por obedecer à primeira Bíblia, Pedro. O homem só pode ser salvo através da fé, através de Jesus Cristo. Esta é a segunda Bíblia, Pedro. Assim, nós judeus também precisamos da graça de Cristo para nos salvarmos, Pedro. Através da obediência à Bíblia, ninguém será perdoado, Pedro. Isso não quer dizer que Cristo veio nos fazer inferiores ao que éramos, não, Pedro. Cristo veio destruir nosso ego religioso, provando que somos pecadores, assim como os não-judeus também são. Todos nós somos, Pedro. Se viesse essa incoerência, se eu visse
Se eu visse essa incoerência, você se levantando, porque chegaram os enviados de Tiago por causa da Bíblia, desprezando os pagãos, se eu visse isso que eu vi agora, esse cenário, essa cena, essa incoerência, e me calasse, eu me tornaria culpado. Aí na tua Bíblia está transgressor. Eu me tornaria conivente, complacente. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando nós vemos um erro e não fazemos nada, nós nos tornamos transgressores, culpados. Ele está dizendo assim: se eu visse essa incoerência e me calasse, me tornaria culpado como vocês. Aí tem que aumentar a música agora. Preste atenção. Aguce ainda mais a sua atenção. Olha isso. Pois não posso recosturar o véu que foi rasgado. Não posso reconstruir o templo que foi destruído na cruz. Não posso voltar à primeira Bíblia se Cristo trouxe a segunda. Eu não posso voltar à primeira se eu já tenho a segunda. Revelare. Essas palavras foram colocadas aqui para explicar tamanha profundidade das raízes originais do que Paulo realmente queria expressar, porque aí na tua Bíblia está algo como é que eu vou reconstruir o que já está destruído? Você pode escrever isso? Como é que eu vou reconstruir o que já está destruído? E o que é que Paulo está dizendo? Como é que eu vou recosturar um véu que está rasgado? Como é que eu vou voltar para a primeira Bíblia se eu já tenho a segunda? Como é que eu vou voltar para a mais velha se eu já tenho a mais nova? Como é que eu vou voltar para o ódio se eu já tenho amor? Como é que eu vou voltar para a morte se eu já tenho vida? Como é que eu vou voltar para a vingança se eu já tenho perdão? Como é que eu vou voltar por dente, olho por olho, se agora eu tenho misericórdia, benignidade, pacificação, unidade, mansidão? Como é que eu vou reconstruir um templo que foi destruído em 3 dias? Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Pois a primeira Bíblia me matou para que eu possa viver para Deus. Eu morri na cruz com Cristo. Agora, aí vem um grande clichê bíblico que muita gente conhece, mas não sabe o que significa e nem aonde está inserido. Agora, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ai, que coisa mais linda. Você pode escrever aí. Não é mais eu. Não é mais o ego. Não é mais eu. Não é mais o ego. É Cristo agora que vive, não é o ego. Não é a sexta, é a dextra. A sexta não é mais, agora é a dextra. É meu lado direito. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você não está andando na verdade nem conhece a graça. Porque quando eu vi você levantar e virar as costas, desprezando os pagãos com quem você comia, Pedro,
E você, Barnabé, que decepção. Vocês todos judeus, vocês enviados de Tiago, aproveita e fala para ele. Hipócritas, vocês nunca entenderam a graça, eu vou ensinar para vocês. Agora, eu morri com Cristo, estou vivo através da ressurreição de Cristo, de modo que, quando a gente está na Bíblia, estamos mortos. Estamos no ego. Ego é diabo. É o opositor de Cristo. Tem que renunciar para ser de Cristo. Escute. Em outras palavras, olha aí na sua tela. Paulo está dizendo para Pedro: quando você se levantou daquela mesa, Pedro, desprezando os outros, julgando os outros por causa da Bíblia, quem agiu ali foi o diabo. Quem agiu ali foi o ego, o teu eu. Porque quanto mais Bíblia, mais ego. Quanto mais religião, mais autojustificação, autossantidade, autopromoção. Quanto mais Bíblia, mais dedo apontado para os outros e não para si. Aí ele disse: quem vive em mim agora é Cristo. O meu ego morreu na cruz. O meu ego morreu na cruz. Eu matei Estevão. Eu persegui cristãos. Quando o ego estava vivo dentro de mim. Mas o meu ego morreu na cruz. O meu ego morreu na cruz. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé em Cristo que me amou e se entregou por mim. Por isso, não posso ver essas coisas e me calar. Não posso anular a graça de Cristo. Se alguém pregar que a justiça vem através da obediência à Bíblia, então Cristo morreu em vão. Você pode escrever isso. Você pode guardar isso. Esse é o último versículo do capítulo 2 de Gálatas, Galutia. Lê comigo. Se alguém pregar que a justiça vem através da obediência à Bíblia, então Cristo morreu em vão. Revelare o sistema religioso de hoje como extensão do judaísmo, como sinagogas postas em cada esquina, em cada quadra, invalidam o sacrifício de Jesus por nós e ainda anulam a graça de Cristo. Aqui encerra Galutia capítulo 2. Que capítulo sublime. E se vocês que me acompanharam até aqui ainda estão torcendo o nariz com dura cerviz, a coluna vertical que não se dobra,
o ego que não é renunciado e não aceitam a verdade, nem sequer sensivelmente se emocionaram, repensem o cristianismo de vocês, porque é impossível alguém que se diga conhecedor da verdade de Cristo não ser impactado por textos como esse. Se Gálatas 2, se 2 Coríntios 3, se 2 Coríntios 11, 12, 13, se Romanos 2, Romanos 10, Romanos 14, se 1 Coríntios 13 não muda você e não dessistematiza e não abre os seus olhos, então de fato você está cego. Queridos, o grau de ontem vai ser postado daqui a pouco. Segunda-feira eu volto direto de Gramado com Galutiá, capítulos 3 e 4. Terça-feira, 5 e 6. Encerra mais uma missão de Galutiá, como encerramos ontem Coríntia Bet. E depois vem aí o encontro em Brasília. Você de Goiás, Distrito Federal, Brasília, se inscreva. Dias 12, 13 e 14 estarei aí. Aliás, estarei do dia 10 até o dia 16 com vocês do Centro-Oeste brasileiro, no Pátio do Templo Brasileiro, com uma manifestação inédita, extraordinária, histórica. Eu vou colocar um convite agora para você entender do que eu estou falando. Bem-vindos, bem-vindas, muito agradecido pela participação de todos. E se vocês não entenderam, colhem todos os graus, adquiram os livros, vençam a si mesmos, porque esse é um trabalho histórico. Boa noite. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel. Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Última chamada para o encontro de Brasília. Impostos para as igrejas já. Dia 12 de outubro, reunião da Escola de Jesus com Akel no Salão de Eventos do Hotel. Dia 13 de outubro, manifestação com caminhão de som, carreata, caminhada até a Torre de TV, juntamente com as entidades e jornalistas convidados, e dali até o Congresso Nacional, no Pátio do Templo Brasileiro, manifestando a verdade como Jesus, Pedro e Paulo faziam e recomendaram fazer. Serão 3,5 km de manifestação em caminhada e grande manifestação com muita música e ensino da verdade em frente ao Congresso Nacional. Nunca aconteceu um protesto pacífico desta natureza, deste porte, na história da humanidade, do mundo, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, desde 70 depois de Cristo. É o único, é inédito. Faça parte desta história. Agora pelo portal x.tv.br
e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Acesse já x.tv.br. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. x.tv.br. Manifestação aqui na Catedral Principal da Igreja Matriz de Sara, São Donato da Igreja da Misericórdia, Sara, do lado aqui de Pichubos, o clero da cidade. Sistema religioso e sistema político, sempre juntos. Esse é o cristianismo original, mas nós estamos vindo aqui primeiro para sermos conhecidos e depois sermos ouvidos. Pacificamente, amorosamente. Olha lá, tem uma senhora pedindo cartão aqui também, perguntando, mas sempre de forma ordeira e pacífica.